Bom, e aí eu te pergunto, quem é Jabes? Bom dia, Cleide, querida, seja bem-vinda, Deus abençoe, é uma honra ter você conosco, viu? Sinta-se à vontade, se tiver algum pedido de oração, pode escrever que nós já vamos orar. Mas eu quero te dizer quem é Jabes. Jabes ele só aparece na Bíblia dizendo que uma oração mudou a vida de uma pessoa. 3 linhas. 3 linhas bastaram para contar a história de um homem que nasce relatado por sua mãe através de muitas dores. E ela coloca o nome dele de Jabes, que significa exatamente isso, homem de dores. E não mostra mais nada da vida dele, a não ser um momento. A Bíblia não diz em que momento, com quantos anos, em que situação, como ele conheceu a Deus, mas em um determinado momento da sua vida, ele ora a Deus e ele diz: Senhor, muda a minha sorte, prospera as minhas mãos, aumenta a minha terra, me protege, me livra do mal e não deixa nada de ruim acontecer comigo. E aí a Bíblia diz que o Senhor atendeu a sua oração. Nós estamos todos os dias, quando nós nos colocamos a orar, a um passo da mudança de sorte da nossa vida. Se nós orarmos, aprendermos a orar, e às vezes as pessoas, sabe, irmão? Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo ao vivo, você que está nos ouvindo posteriormente, quantas vezes as pessoas não vieram até mim e falaram: qual é a forma correta de se orar? Como é que ora? Eu não sei orar. Então eu vou te ensinar. A oração, ela precisa ser feita baseada na palavra de Deus. Eu preciso orar a palavra de Deus. Uma das formas mais utilizadas para orar são os salmos. Eu, por exemplo, a minha oração inteira, ela é baseada no Salmo 91. Eu oro a Bíblia. E aí, automaticamente, tudo o que eu peço para Deus é baseado naquilo que está escrito na Bíblia. Eu não invento ao Senhor coisas que estão na minha cabeça, não é? É claro que Deus, ele me dá toda a liberdade de oração para que eu peça a Ele: Senhor, me ajude a adquirir um carro, Senhor, me ajude a ter a minha casa própria, Senhor, me ajude no meu casamento, Senhor, me ajude a encontrar a pessoa da minha vida, Senhor, me cura. Claro, o Senhor disse para nós apresentarmos tudo a Ele em oração, apresentar as nossas petições. Agora, por quê? Algumas orações são ouvidas e atendidas, e outras orações são ouvidas, mas não são atendidas. Talvez essa seja a parte mais complicada do ser humano entender. Primeiro que, daqueles que buscam a Deus, não há prediletos ao Senhor. Não há senhor, não há servo, não há homem, não há mulher, não há criança, não há adulto. Não, criança há uma grande diferença. Mas diante de Deus não tem rico, não tem pobre, todos são exatamente iguais. Agora, qual é a oração que Deus atende? Porque ouvir, Deus ouve todas. Mas qual é a oração que Deus atende? É a oração que fala a língua de Deus. Isso é fundamental em qualquer comunicação. Com todo mundo que eu vou conversar, eu preciso, porque a responsabilidade da comunicação, quando você estuda comunicação, você aprende que 100% do resultado da comunicação é responsabilidade de quem fala. Eu preciso me fazer entender. Ah, apóstolo, mas eu estou falando com Deus. Antes da palavra me chegar à boca, o Senhor já conhecia. Sim, mas não quer dizer que o Senhor conheceu a tua palavra e atendeu a tua palavra.
Antes da palavra chegar à sua boca, ele já sabia que você ia orar errado. Você já imaginou isso? Como existem aqueles que antes da palavra chegar à sua boca, o Senhor já sabia que você oraria de forma correta. E o que é orar de forma correta? É orar a linguagem de Deus. É a linguagem do quebrantamento. Não é a imagem da arrogância, não é a imagem do prepotente, não é a imagem do... como é que eu vou te falar? Eu determino, eu ordeno. Não, eu peço, eu me quebranto, Senhor, se possível, se for do teu agrado, se o Senhor desejar. E aí os pedidos que eu apresento diante de Deus, em primeiro lugar, precisam ser as minhas necessidades. Precisa ser eu ter uma vida digna. Não adianta, meu irmão, você estar com uma vida completamente bagunçada, financeiramente, por exemplo, devendo para um, devendo para outro, devendo no bazar da esquina, na padaria, devendo às pessoas, você não paga. E ao invés de você orar para Deus, para que Deus te dê condição, te prospere, como Jabes fez, né? A primeira oração dele foi: me prospera, Senhor. Aumenta as minhas terras. E você orar para você ter condição de não dever nada a ninguém, para daí sim você passar a desejar ter coisas. Ter dignidade, ter nome é muito mais importante do que ter coisas. Então, antes de você pedir a Deus coisas, antes de você pedir a Deus casamento, aprenda a prosperar. Aprenda a crescer, principalmente você que é homem, que precisa ser supridor da sua casa, que precisa ser o protetor da sua casa. Então há muita coisa a você aprender num caminho, num processo. Então, antes de você ter, quantas pessoas eu não conheço que estão toda endividada e tem um celular que eu não tenho? Quantas pessoas que estão toda endividada e só anda com roupa de marca? Você já percebeu? A gente precisa entender, quebrantar o coração, buscar uma humildade de entender um tempo de Deus. Vai ter um tempo de Deus que eu vou andar de chinelo. Antigamente a gente falava chinela havaiana como sinal de humildade. Era camiseta Hering e chinela havaiana. Hoje, décadas depois, chinela havaiana e camiseta Hering se tornaram peças de luxo, né? Já não é mais como na minha época. Na minha época era sinal de simplicidade. Ambos. Hoje não. Então vai ter um tempo em que você vai andar com roupa sem marca. Vai ter um tempo em que você vai andar com um celular chinfrim, como o outro diz. Porque é o tempo. É o tempo de reorganização, é o tempo em que eu vou me reestruturar, é o tempo em que eu vou colocar a minha casa em ordem, é o tempo que eu vou aprender que eu jamais vou prosperar se eu gastar mais do que eu ganho, não é? Ponho a casa em ordem, não devo nada a ninguém. A partir daí, eu começo a mudar a minha oração. Eu passo a ser dizimista. Eu começo a mostrar para o Senhor o meu desapego ao dinheiro. Não é que o dízimo vai mudar a minha história. O dízimo mostra que eu mudei. Quando eu passo a entregar o dízimo, demonstra o quanto eu me desapeguei ao dinheiro. O quanto Deus ocupou no meu coração um lugar que pertencia ao dinheiro. Enquanto eu quero muito, muito, muito uma coisa, você já percebeu que você não consegue ter? Mas quando aquela coisa deixa de ser para você tão importante, você acaba conquistando aquilo? Será que não está diretamente ligado ao fato de você não poder colocar nada à frente de Deus? Uma oração é a única coisa que fala deste homem na Bíblia. Não fala mais nada. Fala de um homem que nasceu de dores, recebeu um nome que era um nome de dor, né? Jabes significa homem de dor. E em um momento ele ora e Deus muda. Por uma oração, Deus muda a sorte de Jabes.
Quando você vem para orar às 6 horas da manhã, você precisa estar preparado para Deus mudar completamente a história da tua vida, para Deus ouvir a tua oração. Você percebeu como termina o versículo? E Deus atendeu a oração de Jabes. Jabes estava pronto, estava preparado. O quanto você está pronto e preparado para enriquecer? O quanto você está pronto, preparado para subir de nível na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida sentimental? O quanto você tem investido em mudar? É necessário mudar. Tudo muda a cada instante. Eu acabei de ver uma frase aqui na internet interessante. Você nunca encontra a mesma pessoa 2 vezes, mesmo que seja a mesma pessoa. Basta um dia para que aquela pessoa já não seja mais a mesma pessoa de ontem. A partir do momento que uma nova ideia é colocada na cabeça de uma pessoa, nunca mais ela é a mesma. Então tudo muda. Se as coisas vão mudando, eu preciso me adaptar, eu preciso estudar, eu preciso buscar em Deus o meu crescimento, buscar dignidade, aprender, deixar as coisas da terra com a terra. Não é pecado ser rico, de jeito nenhum, irmão. Eu quero mais é que você enriqueça. Eu quero mais é enriquecer, eu quero mais é prosperar. Eu quero mais é ter cada vez mais para poder abençoar a minha família, para poder me abençoar, me sustentar. Oro a Deus que Deus mude o meu patamar de vida. Não é pecado ter dinheiro. O problema é o que você vai fazer com esse dinheiro. O problema é o apego que você tem a esse dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Então, qual é a oração que Deus ouve? É a oração que fala a linguagem de Deus. É a oração feita no momento certo. Não adianta você estar todo endividado e falar para Deus: Senhor, me dá um carro. Não é hora para isso. Não é momento para isso. O momento da tua vida agora, a tua oração agora é: Senhor, me dá sabedoria, dom de administração para que eu saia dessa condição. Saindo dessa condição, meu irmão, adquirir bens é uma consequência. Prosperar é uma consequência. É um caminho. Então eu mudo as minhas orações. Eu já não preciso mais clamar a Deus pelas minhas necessidades básicas. Agora eu começo a orar a Deus num outro patamar. Orando a Deus para minhas aquisições. Senhor, me ajuda na compra do meu carro. Não é Senhor, me dá o meu carro. É me ajuda a conquistar. Me ajuda a conquistar a minha casa própria. Me ajuda a conquistar a mulher da minha vida. Me ajuda a conquistar o homem da minha vida. Porque quem está vivendo a vida é você. Então a oração que Deus ouve é a oração feita de forma correta, na linguagem de Deus, de acordo com o momento ao qual você está vivendo na sua vida. Busque em Deus nesta oração deste momento. Colocar a tua vida em ordem. Colocar a sua vida financeira em ordem. Porque Deus vai mudar a tua sorte. Você precisa só ter juízo. Tenha juízo. Afie o teu machado. Aprenda a trabalhar. Aprenda a respeitar o dinheiro. Aprenda a respeitar a você mesmo. Eu acho, incrível, irmão, a pessoa trabalhar de uma forma até que meio escrava, né? Eu fico entristecido com a forma que algumas pessoas trabalham longe, sobretudo em metrópoles, né? Eu morei a maior parte da minha vida em São Paulo. Nunca tive igreja perto de casa e nunca trabalhei perto de casa. Muito tempo andei de ônibus lotado. Trem nunca andei, mas metrô lotado. Atravessava a cidade. O quanto é duro